Capítulo 5. Estamos sempre a escolher. Imagine que uma pessoa lhe aponta uma arma à cabeça e lhe diz que tem de correr 42 quilómetros em menos de 5 horas. Ou ela matá-lo-á, assim como a toda a sua família. Isto seria péssimo. Agora, imagine que comprou uns bons sapatos e equipamento de corrida. Treinou religiosamente durante meses e concluiu a sua primeira maratona com toda a sua família mais próxima e amigos a aplaudi-lo junto da meta. Esse pode, potencialmente, ser um dos momentos de maior orgulho na sua vida. Os mesmos 42 quilómetros, a mesma pessoa a corrê-los, a mesma dor a percorrer exatamente as mesmas pernas, mas, quando escolheu livremente e se preparou, foi um marco glorioso e importante na sua vida. Quando foi obrigado a fazê-lo contra a sua vontade, foi uma das suas experiências mais aterrorizadoras e dolorosas. Muitas vezes, a única diferença entre um problema doloroso e um problema poderoso é a sensação de que o escolhemos e que somos responsáveis por ele. Se está infeliz na sua situação atual, é porque, provavelmente, sente que em parte ela está fora do seu controle, que há um problema que não tem capacidade para resolver, um problema que, de alguma forma, lhe foi imposto sem que o tenha escolhido. Quando sentimos que estamos a escolher os nossos problemas, sentimos poderosos. Quando sentimos que os problemas nos estão a ser impostos contra a nossa vontade, sentimos-nos vitimizados e infelizes. A escolha. William James tinha problemas mesmo sérios. Embora tivesse nascido numa família rica e preeminente, sofrera desde o nascimento de problemas de saúde graves. Um problema no olho, que o deixou temporariamente cego em criança. Um problema terrível de estômago, que lhe causava muitos vômitos e o forçou a adotar uma dieta obscura e altamente sensível. Problemas de audição. Espasmos nas costas que o impediam de estar sentado ou de pé durante dias a fio. Devido aos seus problemas de saúde, James passava a maior parte do tempo em casa. Não tinha muitos amigos e não era particularmente bom aluno. Então, passava os dias a pintar. Era a única coisa de que gostava e a única que se sentia particularmente bom. Infelizmente, mais ninguém o considerava bom pintor. Quando se tornou adulto, ninguém comprava os seus quadros e, à medida que os anos se arrastavam, o pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela sua preguiça e falta de talento. Entretanto, o seu irmão mais novo, Henry James, tornou-se um romancista de renome mundial e a irmã, Alice James, também ganhava bem a escrever. William era o esquisitinho, a ovelha negra da família. Numa tentativa desesperada de salvaguardar o futuro do jovem, o pai de James recorreu às suas ligações no mundo dos negócios para que ele fosse admitido na Faculdade de Medicina de Harvard. Era a sua última oportunidade, disse-lhe o pai. Se a desperdiçasse, não havia esperança para ele. Mas James nunca se sentiu à vontade nem em paz em Harvard. A medicina nunca o atraiu. Sentia-se sempre uma falsificação, uma fraude. Afinal, se ele não conseguia ultrapassar os seus problemas, como podia esperar ter energia para resolver os dos outros? Um dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, James escreveu no seu diário que sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos se passaram e, mais uma vez, com a reprovação do pai, James saiu da Faculdade de Medicina. Contudo, em vez de enfrentar a fúria paterna, fugiu. Inscreveu-se numa expedição antropológica à floresta da Amazónia. Isto foi nos anos de 1860, pelo que as viagens transcontinentais eram diferentes e perigosas. Para quem jogou Oregon Trail no computador quando era pequeno, era mais ou menos assim, com a dissenteria e os bois a afogarem-se e tudo o resto. Apesar disso, James conseguiu chegar à Amazónia, onde a verdadeira aventura começaria. Curiosamente, a sua saúde frágil aguentou-se durante todo o caminho. Porém, assim que lá chegou, logo no primeiro dia da expedição, contraiu varíola e quase morreu na selva. Depois voltaram os espasmos nas costas, dolorosos a ponto de o impedirem de andar. Nesta altura, ele estava enfraquecido e desnutrido por causa da varíola
imobilizado pelas dores nas costas e sozinho em plena América do Sul, pois os restantes membros da expedição tinham partido sem ele, e sem uma forma fácil de voltar a casa. Uma viagem que levaria meses e que, muito provavelmente, o mataria. Surpreendentemente, conseguiu voltar à Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai ainda mais desapontado. Nesta altura o jovem já não era assim tão jovem. Tinha quase 30 anos. Continuava desempregado. Fracassara em tudo o que tentara. Tinha um corpo que regularmente o traía e não havia qualquer probabilidade de melhorar. Apesar de todas as vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo se desmoronara. As únicas constantes na sua vida pareciam ser o sofrimento e a decepção. James caiu numa profunda depressão e começou a conceber planos de acabar com a vida. Uma noite, porém, enquanto lia as palestras do filósofo Charles Peirce, James decidiu realizar uma pequena experiência. No seu diário, escreveu que passaria um ano a acreditar que era 100% responsável por tudo o que acontecia na sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, faria tudo o que pudesse para mudar as suas circunstâncias, por mais provável que fosse o fracasso. Se nada melhorasse durante esse ano, então seria óbvio que era verdadeiramente impotente relativamente às suas circunstâncias e, nesse caso, suicidar-se-ia. Final da história. William James tornou-se o pai da psicologia americana. A sua obra foi traduzida em inúmeras línguas e ele é visto como um dos mais influentes intelectuais, filósofos, psicólogos da sua geração. Foi professor em Harvard e deu conferências por grande parte dos Estados Unidos e da Europa. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais Henry, que se tornara um biógrafo famoso, vencedor de um Pulitzer. Mais tarde, James referiu-se a esta pequena experiência como o seu renascimento e dar-lhe os créditos por tudo o que veio a conseguir na vida. Existe uma descoberta muito simples a partir da qual todo o aperfeiçoamento e crescimento pessoal emerge. É a descoberta de que, individualmente, somos responsáveis por tudo nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias externas. Nem sempre controlamos o que nos acontece, mas controlamos sempre a maneira como interpretamos o que nos acontece, assim como a forma como reagimos. Quer o reconheçamos conscientemente, quer não, somos sempre responsáveis pelas nossas experiências. É impossível que não o sejamos. Escolher não interpretar conscientemente os eventos da nossa vida é ainda assim uma interpretação dos eventos da nossa vida. Escolher não reagir aos eventos da nossa vida é ainda assim uma reação a esses eventos. Mesmo que sejamos atropelados por um carro alegórico e gozados por um autocarro cheio de miúdos da escola, continua a ser responsabilidade nossa interpretarmos o sentido do acontecimento e escolhermos uma reação. Gostemos ou não, estamos sempre a assumir um papel ativo no que nos acontece, por fora e por dentro. Estamos sempre a interpretar o sentido de cada momento e de cada ocorrência. Estamos sempre a escolher os valores pelos quais vivemos e os critérios pelos quais medimos tudo o que nos acontece. Muitas vezes, o mesmo acontecimento pode ser bom ou mau, dependendo do critério que decidimos aplicar. A verdade é que estamos sempre a escolher, quer o reconheçamos, quer não. Sempre. Assim, se volta à ideia de que, na realidade, não é possível estarmos-nos a cagar para tudo. É impossível. Todos temos de dar importância a alguma coisa. Não nos importarmos com nada é ainda assim importar-nos com alguma coisa. Eis as verdadeiras questões. Com que escolhemos importar-nos? Em que valores escolhemos basear as nossas ações? Que critérios estamos a escolher para medir a nossa vida? E serão essas boas escolhas, bons valores e bons critérios? A falácia, responsabilidade, culpa. Há muitos anos, quando eu era mais jovem e estúpido, escrevi um post num blog e no final disse algo como: e como disse outrora um grande filósofo, com um grande poder chega uma grande responsabilidade. Parecia-me afirmativo e adequado. Não me lembrava de quem o dissera e a minha pesquisa no Google não era em nada. Mas, mesmo assim, decidi usar a frase. Ficava mesmo bem no post. Cerca de 10 minutos depois, entrou o primeiro comentário. Acho que o grande filósofo a que se refere é o tio Ben, do filme Homem-Aranha. Como outro grande filósofo disse outrora, duh!
Com um grande poder chega uma grande responsabilidade. As últimas palavras do tio Ben antes de ser morto por um ladrão que Peter Parker deixara fugir num passeio cheio de pessoas, por nenhuma razão plausível. Esse grande filósofo. No entanto, já todos ouvimos essa citação. É muito repetida, em geral, ironicamente, e depois de umas 7 cervejas. É uma dessas citações perfeitas que parecem mesmo inteligentes e, contudo, apenas dizem aquilo que já sabemos, mesmo que nunca tenhamos pensado no assunto. Com um grande poder chega uma grande responsabilidade. É verdade, mas existe uma versão melhor desta citação. Uma versão que é verdadeiramente profunda. Tudo o que temos de fazer é trocar a ordem dos substantivos. Com uma grande responsabilidade chega um grande poder. Quanto mais responsabilidade aceitarmos na nossa vida, mais poder podemos exercer sobre esta. Aceitar a responsabilidade pelos nossos problemas é, pois, o primeiro passo para os resolver. Conheci outrora um homem que estava convencido de que a razão para nenhuma mulher querer namorar com ele era ser demasiado baixo. Era educado, interessante e bonito. Um bom partido, em princípio. Mas estava absolutamente convencido de que as mulheres o achavam demasiado baixo para namorado. E como ele se achava demasiado baixo, raramente saía e tentava conhecer mulheres. Das poucas vezes que o fazia, ficava a remoer nos mais ínfimos comportamentos das mulheres com quem falava, que pudessem indicar que não o achavam suficientemente atrativo e convencia-se de que não gostavam dele, mesmo que isso não fosse verdade. Como podem imaginar, a sua vida amorosa era péssima. O que ele não compreendia era que fora ele a escolher o valor que o magoava, a altura. As mulheres, pensava ele, apenas são atraídas pela altura. Estava lixado, fizesse o que fizesse. A escolha deste valor retirava-lhe todo o poder. Dava a este homem um problema de treta. Não ser bastante alto num mundo, achava ele, destinado aos altos. Há valores muito melhores que ele podia ter adotado na sua vida amorosa. Apenas, quero namorar com mulheres que gostem de mim como sou. Teria sido um bom ponto de partida. Um critério que avalia os valores da honestidade e da aceitação. Mas ele não escolheu esses valores. Provavelmente, não tinha sequer consciência de que estava a escolher o seu valor, ou de que podia fazê-lo. Apesar de não ter consciência disso, ele era responsável pelos seus próprios problemas. E, apesar dessa responsabilidade, continuava a queixar-se. Mas eu não tenho escolha, dizia ao empregado do bar. Não posso fazer nada. As mulheres são superficiais e fúteis e nunca gostarão de mim. Claro, a culpa era de cada uma das mulheres por não gostarem de um tipo frívolo, com pena de si próprio e com uns valores de merda, obviamente. Muitas pessoas hesitaram em assumir a responsabilidade pelos seus problemas, porque acreditam que ser responsável pelos seus problemas é o mesmo que ter culpa deles. A responsabilidade e a culpa costumam aparecer juntas na nossa cultura, mas não são a mesma coisa. Se eu lhe bater com o meu carro, sou ao mesmo tempo culpado e, por certo, legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Mesmo que tenha sido um acidente, continuo a ser responsável. É assim que a culpa funciona na nossa sociedade. Se fizermos merda, somos responsáveis por emendá-lo. E é assim que deve ser. Mas também há problemas de que não temos culpa e, no entanto, somos responsáveis por eles. Por exemplo, um dia acordamos e encontramos um bebê recém-nascido à soleira da porta. Não temos culpa que o bebê tenha sido posto lá, mas este é agora a responsabilidade nossa. Teremos de decidir o que fazer. E o que quer que escolhamos, ficar com ele, livrarmos dele, ignorá-lo, dá-lo a comer a um pitbull, haverá problemas associados a essa escolha e seremos também responsáveis por esses. Os juízes não escolhem os seus casos. Quando um caso chega a tribunal, o juiz que lhe é atribuído não cometeu o crime, não foi testemunha e não foi vítima, mas é responsável pelo crime. O juiz tem, então, de escolher as consequências. Ele ou ela deve identificar os critérios para avaliar o crime e certificar-se de que esses critérios são vigiados. Estamos sempre a ser responsáveis por experiências que não são culpa nossa. Faz parte da vida. Eis uma maneira de pensar na distinção entre os dois conceitos. A culpa é um pretérito.
A responsabilidade é um presente. A culpa resulta de escolhas que já foram feitas. A responsabilidade resulta de escolhas que fazemos agora, em todos os segundos de todos os dias. Está a escolher ler isto. Está a escolher pensar sobre os conceitos. Está a escolher aceitar ou rejeitar os conceitos. A culpa pode ser minha se o leitor achar que as minhas ideias são deficientes. Mas o leitor é responsável por chegar às suas próprias conclusões. Não é culpa dele que eu tenha escolhido escrever esta frase, mas é da sua responsabilidade de escolher lê-la, ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela nossa situação e essa pessoa ser realmente responsável. Ninguém é responsável pela nossa situação, a não sermos nós. Muitas pessoas podem ter culpa da nossa infelicidade, mas a única pessoa responsável somos nós. Isto porque somos sempre nós que escolhemos como ver as coisas, como reagir-lhes e como valorizá-las. Somos sempre nós que escolhemos o critério pelo qual medimos as nossas experiências. A minha primeira namorada deixou-me de uma maneira espetacular. Andava a trair-me com o professor. Foi brutal. E brutal quer dizer que foi como levar um soco no estômago, cerca de 253 vezes. Para piorar as coisas, quando a confrontei, ela trocou-me prontamente por ele. 3 anos juntos foram pelo cano, sem mais nem menos. Fiquei infelicíssimo durante meses. Isto já se esperava, mas também a culpei pela minha infelicidade. O que, acreditem, não me levou muito longe. Só me fez mais infeliz. A verdade é que eu não podia controlá-la. Por mais vezes que lhe telefonasse, ou lhe gritasse, ou lhe implorasse que me aceitasse de volta, ou aparecesse de surpresa em sua casa, ou fizesse outras coisas assustadoras e irracionais típicas de ex-namorados, nunca poderia controlar as suas emoções ou as suas ações. Em última análise, embora ela fosse culpada pela maneira como eu me sentia, nunca foi responsável por isso. O responsável era eu. A certa altura, depois de bastantes lágrimas e álcool, o meu pensamento começou a mudar e eu comecei a compreender que, embora me tivesse feito uma coisa horrível e pudesse ser culpada disso, agora era responsabilidade minha voltar a ser feliz. Ela nunca ia aparecer e consertar as coisas para mim. Tinha de ser eu a consertá-las. Quando adotei essa abordagem, aconteceram algumas coisas. Primeiro, comecei a melhorar-me a mim mesmo. Comecei a fazer exercício e a passar mais tempo com os meus amigos, que tinha negligenciado. Comecei, deliberadamente, a conhecer mais pessoas. Fiz uma grande viagem de estudo ao estrangeiro e algum trabalho voluntário. E aos poucos comecei a sentir-me melhor. Ainda tinha ressentimentos pelo que ela me fizera, mas, pelo menos, agora assumia a responsabilidade pelas minhas emoções. E, ao fazê-lo, estava a escolher valores melhores, valores que tinham por objetivo cuidar de mim, mesmo aprender a sentir-me melhor em relação a mim, em vez de procurar que ela consertasse o que destruíra. A propósito, esta história de a responsabilizar pelas minhas emoções é provavelmente, em parte, a razão para ela me ter deixado. Mais informações dentro de alguns capítulos. E então, cerca de 1 ano depois, algo engraçado começou a acontecer. Enquanto eu analisava retrospectivamente a nossa relação, comecei a reparar em problemas que antes não notara. Problemas de que eu era culpado e que eu podia ter feito algo para resolver. Compreendi que era bastante possível que eu não tivesse sido um grande namorado e que as pessoas não começam a trair a não ser que, por alguma razão, estejam infelizes. Não estou a dizer que isto desculpa o que ela me fez, nem pensar. Mas reconhecer os meus erros ajudou-me a compreender que talvez não tivesse sido a vítima inocente que acreditara ser. Que eu desempenhara um papel ao permitir que uma relação de treta continuasse durante tanto tempo. Afinal, os namorados tendem a ter valores semelhantes. E se eu namorei alguém com valores de merda durante tanto tempo, que dizia isso acerca de mim e dos meus valores? Aprendi da maneira mais difícil que, se as pessoas com quem nos relacionamos são egoístas e fazem coisas que nos magoam, é provável que nós façamos o mesmo, só que não nos apercebemos. Em retrospectiva, fui capaz de olhar para trás e ver sinais de alarme no caráter da minha ex-namorada. Sinais que eu escolhera,
ignorar ou subestimar quando estava com ela. Isso foi culpa minha. Consegui olhar para trás e ver que eu também não fora exatamente o namorado do ano para ela. De facto, fora muitas vezes frio e arrogante. Outras vezes dera por garantida, negligenciara e magoara. Isto também era culpa minha. Os meus erros justificavam o erro dela? Não. Mas, mesmo assim, assumi a responsabilidade de não voltar a cometer esses erros e de nunca mais fazer vista grossa àqueles sinais, para garantir que nunca mais sofreria as mesmas consequências. Assumi a responsabilidade de melhorar para tornar as minhas futuras relações com mulheres muito melhores. E apraz-me informar que assim foi. Acabaram-se as namoradas traidoras a abandonar-me. Acabaram-se os 253 socos no estômago. Assumi a responsabilidade pelos problemas e melhorei a partir deles. Assumi a responsabilidade pelo papel naquela relação pouco saudável e melhorei a partir daí noutros relacionamentos. A verdade é que o facto de a minha ex me deixar, embora fosse uma das experiências mais dolorosas da minha vida, também foi uma das mais importantes e influentes. Tive o benefício de me suscitar uma dose significativa de crescimento pessoal. Aprendi mais com esse único problema do que com dezenas de sucessos acumulados. Todos adoramos assumir a responsabilidade pelo sucesso e pela felicidade. Caramba! Discutimos muitas vezes sobre quem deve receber os créditos pelo sucesso e pela felicidade. Mas assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é de onde vem a verdadeira aprendizagem. É de onde vem a melhoria da vida real. Culpar os outros é apenas magoar-nos a nós mesmos. Reagir à tragédia. Porém, que dizer dos acontecimentos verdadeiramente terríveis? Muitas pessoas conseguem aceitar a responsabilidade por problemas de trabalho, ou talvez por verem demasiada televisão quando deviam estar a brincar com os filhos, ou a serem produtivas. Mas quando se trata de tragédias horríveis, puxam o travão da emergência no comboio da responsabilidade e saltam assim que ele se detém. Algumas coisas, simplesmente, são demasiado dolorosas de assumir. Porém, pense nisto. A intensidade do evento não muda a verdade subjacente. Se, por exemplo, for assaltado, é óbvio que não tem culpa. Ninguém escolheria deliberadamente passar por isso. Mas, tal como no caso do bebê à sua porta, é-lhe imediatamente imposta a responsabilidade por uma situação de vida ou morte. Reage? Entra em pânico? Fica paralisado? Faz queixa na polícia? Tenta esquecer e fingir que nunca aconteceu? Tudo isto são escolhas e reações que é responsável por assumir ou rejeitar. Não escolheu o assalto, mas é a sua responsabilidade de gerir as consequências emocionais, psicológicas e legais da experiência. Em 2008, os talibãs assumiram o controle do Vale de Swat, uma parte remota do nordeste do Paquistão. Implementaram rapidamente a sua agenda muçulmana extremista. Nada de televisão, nada de filmes, nada de mulheres na rua sem um acompanhamento masculino, nada de raparigas na escola. Em 2009, uma menina paquistanesa de 11 anos, chamada Malala Yousafzai, começou a falar contra a proibição de ir à escola. Continuou a frequentar a escola legal, pondo em risco a sua vida e a do seu pai. Assistia também a conferências em cidades próximas. Escreveu online. Como se atrevem os talibãs a roubar-me o direito à educação? Em 2012, com 14 anos, foi atingida por um tiro na cara, quando ia de autocarro para casa depois da escola. Um soldado talibã mascarado entrou no autocarro com uma espingarda e perguntou: "Quem é Malala? Digam-me, ou mato toda a gente." Malala identificou-se. O que foi, só por si, uma escolha assombrosa. E o homem deu-lhe um tiro na cabeça diante de todos os passageiros. Malala ficou em coma e quase morreu. Os talibãs declararam publicamente que, se ela sobrevivesse àquela tentativa, matá-la-iam e ao seu pai. Malala está viva. Continua a falar publicamente contra a violência e a opressão sobre as mulheres nos países muçulmanos. E é agora autora de best-sellers. Em 2014 recebeu o Prémio Nobel da Paz. Ao que parece,
Levar um tiro na cara apenas lhe deu uma maior audiência e mais coragem do que antes. Teria sido fácil para ela recostar-se e dizer: "Não posso fazer nada" ou "Não tenho escolha". Isso, ironicamente, continuaria a ser uma escolha dela, mas Malala escolheu o contrário. Há alguns anos, escrevi no meu blog acerca de algumas ideias deste capítulo, e um homem deixou um comentário. Disse que eu era frívolo e superficial, acrescentando que não tinha qualquer conhecimento real dos problemas da vida e da responsabilidade humana. Contou que o seu filho morrera recentemente num acidente de carro. Acusou-me de não saber o que era a verdadeira dor e de ser uma besta por sugerir que ele era responsável pela dor que sentia pela morte do filho. Este homem sofrera, obviamente, uma dor muito maior do que a maioria das pessoas tem de enfrentar ao longo da vida. Ele não escolhera a morte do filho e não tinha culpa dela. A responsabilidade de lidar com essa perda foi-lhe imposta, apesar de clara e compreensivelmente indesejada. Mas, apesar disso, ele continuava a ser responsável pelas suas emoções, crenças e ações. A sua maneira de reagir à morte do filho era uma escolha sua. A dor, de um tipo ou outro, é inevitável para todos. Mas cada um escolhe o que esta significa para si. Até ao afirmar que não tinha voto na matéria e que apenas queria o filho de volta. Ele estava a fazer uma escolha. Uma das muitas maneiras possíveis de usar essa dor. Claro que não lhe disse nada disto. Estava demasiado ocupado a ficar horrorizado e a pensar que sim, talvez eu tivesse a abusar e não fizesse ideia de que raio falava. É um risco que se corre em qualquer profissão. Um problema que eu escolhi e um problema com que era minha responsabilidade de lidar. Ao princípio, senti-me horrível. Porém, após alguns minutos, comecei a ficar zangado. As suas objeções pouco tinham a ver com o que eu estava efetivamente a dizer, disse a mim mesmo. E, que raio, lá por não me ter morrido um filho, não quer dizer que não tenha sofrido também dores horríveis. E, depois, apliquei efetivamente o meu próprio conselho. Escolhi o meu problema. Podia zangar-me com aquele homem e discutir com ele, tentar mostrar que tinha mais dor do que ele, o que só nos faria parecer estúpidos e insensíveis. Ou podia escolher um problema melhor, praticar a paciência, compreender melhor os seus leitores e lembrar-me daquele homem sempre que escrevesse sobre dor e trauma a partir daí. E foi o que tentei fazer. Respondi-lhe simplesmente que lamentava a sua perda e deixei as coisas por aí. Que mais se pode dizer? A genética e a mão que recebemos. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com perturbação obsessivo-compulsiva, POC, e acompanhou-os enquanto se submetiam a terapias intensivas para os ajudarem a ultrapassar pensamentos indesejados e comportamentos repetitivos. Um deles era Imogen, uma rapariga de 17 anos que sentia uma necessidade compulsiva de tocar em todas as superfícies por onde passava. Se não conseguisse fazê-lo, era assolada por ideias horríveis da sua família a morrer. Outro era Josh, que precisava de fazer tudo com ambos os lados do corpo. Dar um aperto de mão com a mão esquerda e com a direita, comer com ambas as mãos, atravessar uma porta com ambos os pés e por aí fora. Se não igualizasse os dois lados, sofria de fortes ataques de pânico. E depois tínhamos Jack, o germofóbico clássico que se recusava a sair de casa sem luvas, fervia toda a água antes de beber e se recusava a ingerir comida que ele próprio não estivesse levado e preparado. A POC é uma doença neurológica e perturbação genética, terrível e incurável, quando muito pode ser gerida. E, como veremos, gerir esta desordem implica gerir os próprios valores. A primeira coisa que os psiquiatras deste projeto fazem é dizer aos miúdos que eles têm de aceitar as imperfeições dos seus desejos compulsivos. O que isso significa, por exemplo, é que quando a Imogen é assolada pelos horríveis pensamentos da morte da sua família, tem de aceitar que a família pode mesmo morrer e que ela não pode fazer nada em relação a isso. Dito de outro modo, é informada de que aquilo que lhe acontece não é sua culpa. O Josh é forçado a aceitar que, a longo prazo, igualizar todos os seus comportamentos para os tornar simétricos está, efetivamente, a destruir mais a sua vida do que o fariam ocasionais ataques de pânico. E o Jack é recordado de que, faça o que fizer,
os germes estão sempre presentes e sempre a infectá-lo. O objetivo é levar os miúdos a reconhecerem que os seus valores não são racionais, que, de facto, os seus valores nem sequer são mesmo deles, mas sim da sua perturbação, e que, tentando cumprir esses valores irracionais, estão a prejudicar a sua capacidade de funcionarem na vida. O passo seguinte é incentivá-los a escolherem um valor que seja mais importante do que o seu valor POC e concentrarem-se nisso. Por exemplo, no caso do Josh, é a possibilidade de não ter de escolher a sua perturbação dos amigos e da família o tempo todo. A perspectiva de ter uma vida social normal e funcional. Para a Imogen, é a ideia de assumir o controle sobre os seus próprios pensamentos e sentimentos e voltar a ser feliz. Em relação ao Jack, é a capacidade de sair de casa por períodos de tempo longos sem sofrer episódios traumáticos. Com estes novos valores na frente e no centro das suas mentes, os adolescentes iniciam exercícios intensivos de sensibilização que os obrigam a viver de acordo com os seus novos valores. Seguem-se ataques de pânico, derramam-se lágrimas. O Jack esmurra uma grande quantidade de objetos inanimados e lava imediatamente as mãos. No final do documentário, fizeram-se grandes progressos. A Imogen já não toca em todas as superfícies pelas quais passa. Diz ela, ainda há monstros no fundo da minha mente, e provavelmente sempre haverá, mas agora estão mais calados. O Josh consegue passar períodos de 25 a 30 minutos sem igualizar os comportamentos entre ambos os lados do corpo. E o Jack, que é provavelmente o que alcança maiores melhorias, é mesmo capaz de ir a restaurantes e beber de garrafas e copos sem os lavar primeiro. O Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi esta vida, não escolhi esta péssima condição, mas posso escolher como viver com ela. Tenho de escolher como viver com ela. Algumas pessoas tratam o facto de terem nascido com uma desvantagem, seja POC ou baixa estrutura, ou outra coisa qualquer, como se tivessem sido despojadas de algo precioso. Sentem que não podem fazer nada acerca disso, evitando assim a responsabilidade pela situação. Pensam, não escolhi a minha genética da treta, por isso não é culpa minha se as coisas correrem mal. E é verdade, a culpa não é deles, mas a responsabilidade é. Quando estava na faculdade, tinha a fantasia de me tornar jogador profissional de póquer. Ganhei dinheiro e era divertido. Mas agora, quase um ano a jogar a sério, desisti. O estilo de vida de ficar acordado toda a noite e olhar para um ecrã de computador, ganhar milhares de dólares num dia e perder quase tudo no seguinte, não era para mim. E não era propriamente o meio mais saudável ou emocionalmente estável de ganhar a vida. Mas o meu tempo como jogador de póquer teve uma influência surpreendentemente profunda na minha maneira de ver a vida. A beleza do póquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, não é ela que dita os resultados do jogo a longo termo. Uma pessoa pode ter mãos terríveis e ganhar a alguém que recebeu excelentes cartas. Claro que quem tem boas mãos tem mais probabilidades de ganhar, mas o vencedor acaba por ser determinado, pois, já adivinhou, pelas escolhas que cada jogador faz ao longo do jogo. Vejo a vida da mesma maneira. Todos recebemos uma mão de cartas para jogar. Uns têm cartas melhores do que outros. E embora seja fácil ficarmos atolados nas nossas cartas e sentir que fomos tramados, o verdadeiro jogo reside nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com que escolhemos viver. As pessoas que fazem conscientemente as melhores escolhas nas situações que lhes surgem são as que acabam por ter melhores resultados no póquer e na vida. E essas não são necessariamente as pessoas que têm melhores cartas. Há pessoas que sofrem psicológica e emocionalmente deficiências neurológicas e ou genéticas, mas isto não muda nada. Claro que herdaram um mau jogo e que não têm culpa. Têm tanta culpa como a do tipo mais baixo que quer namorar. Ou a mesma culpa que uma pessoa que foi roubada tem por ter sido roubada. Contudo, a responsabilidade continua a ser deles. Quer escolham procurar tratamento psiquiátrico, sujeitar-se a terapia ou não fazer nada. A escolha, em última análise, é deles. Há quem sofra infâncias terríveis. Há quem seja maltratado e violado e enganado, física, emocional ou financeiramente. Não têm culpa dos seus problemas e obstáculos, mas continuam a ser responsáveis,
sempre responsáveis, por avançar, apesar dos seus problemas, e por fazer as melhores escolhas possíveis, dadas as suas circunstâncias. Sejamos honestos. Se juntássemos todas as pessoas que sofrem de perturbação psiquiátrica, lutam com depressões ou pensamentos suicidas, foram sujeitas a negligência ou maus tratos, lidaram com a tragédia ou morte de um ente querido e sobreviveram a problemas de saúde sérios, acidentes ou traumas, se os reuníssemos todos e os puséssemos numa sala, provavelmente poríamos lá toda a gente. Porque ninguém passa pela vida sem levar algumas cicatrizes. Claro que algumas pessoas têm problemas piores que outras. E algumas pessoas são de facto vitimizadas de maneiras horríveis. Mas por mais que isso possa incomodar-nos ou perturbar-nos, acaba por não mudar nada na equação da responsabilidade da nossa situação individual. Vitimização chique. A falácia e responsabilidade de culpa permite que as pessoas passem para os outros a responsabilidade de resolverem os seus problemas. E esta capacidade para aliviar a responsabilidade, através da culpa, dá às pessoas uma pedrada temporária e uma sensação de retidão moral. Infelizmente, um efeito secundário da internet e das redes sociais é que se tornou mais fácil do que nunca atirar as responsabilidades, até pela mais ínfima das infrações, para cima de qualquer outro grupo ou pessoa. De facto, este género de jogo de culpa-vergonha tornou-se popular. Em certos grupos é mesmo visto como cool. A partilha pública de injustiças obtém mais atenção e efusão emocional que a maioria dos outros eventos nas redes sociais, recompensando as pessoas que são capazes de se sentirem perpetuamente vitimizadas com quantidades crescentes de atenção e empatia. A vitimização chique está hoje na moda, tanto à direita como à esquerda, entre ricos e pobres. De facto, pode ser a primeira vez na história da humanidade em que cada grupo demográfico se sente injustamente vitimizado ao longo do tempo. E estão todos a curtir as mocas da indignação moral que isso gera. Neste momento, quem quer que se sinta ofendido acerca de alguma coisa, seja o facto de um livro sobre racismo ser estudado numa determinada cadeira universitária, de terem banido as árvores de Natal no centro comercial da região, ou de as taxas nos fundos de investimento terem aumentado 0,5%, sente que foi, de alguma forma, oprimido e, portanto, merece indignar-se e obter alguma atenção. O ambiente atual da comunicação social tanto incentiva como perpetua estas reações, porque, afinal, isto é bom para o negócio. O escritor e comentador Ryan Holiday refere-se-lhe como indignação porn. Mais do que relatar histórias e questões reais, os mídia descobriram que é muito mais fácil e mais rentável arranjar qualquer coisa medianamente ofensiva, transmiti-la a uma vasta audiência, gerar indignação e depois retransmitir essa indignação através da população de uma maneira que indigne outra parte da população. Isto ativa uma espécie de eco de disparates que saltita entre dois lados imaginários, os mesmos tempo que distrai toda a gente dos verdadeiros problemas sociais. Não admira que estejamos politicamente mais polarizados do que nunca. O maior problema com a vitimização chique é que esta distrai a atenção das verdadeiras vítimas. É como o rapaz que gritava "lobo". Quando mais pessoas houver a proclamarem-se vítimas devido a infrações mínimas, mais difícil se torna ver quem são as verdadeiras vítimas. As pessoas ficam viciadas em sentir-se ofendidas o tempo todo, porque isso lhes dá pica. Serem retas e moralmente superiores sabe-lhes bem. Como o cartunista Tim Credern escreveu num artigo de opinião do New York Times, a indignação é como uma série de outras coisas que sabem bem, mas que, ao longo do tempo, nos devoram de dentro para fora. E é ainda mais insidiosa do que a maior parte dos vícios, porque nem sequer reconhecemos conscientemente que é um prazer. Porém, viver em democracia e numa sociedade livre é, em parte, todos termos de lidar com opiniões e pessoas que não nos agradam necessariamente. É simplesmente o preço que pagamos, até se pode dizer que é esse o objetivo do sistema. E parece que há cada vez mais pessoas a esquecerem-se disso. Devemos escolher cuidadosamente as nossas batalhas, ao mesmo tempo que tentamos empatizar um pouco com o chamado inimigo.
Devemos abordar as notícias e os meios de comunicação com uma dose saudável de ceticismo e evitar pôr no mesmo saco todos os que discordam de nós. Devemos dar prioridade a valores como ser honestos, promover a transparência e aceitar bem as dúvidas, em detrimento dos valores de ter sempre razão, sentir-se bem ou obter vingança. Estes valores democráticos são difíceis de manter sob o ruído constante de um mundo que está sempre ligado. Contudo, temos de aceitar a responsabilidade e alimentá-los. A estabilidade futura dos nossos sistemas políticos pode depender disso. Não existe como. Muitas pessoas podem ouvir isto tudo e dizer algo do género. Pois, mas como? Percebo que os meus valores são uma treta e que evito a responsabilidade por todos os meus problemas e que sou um merdas que se acha no direito e que julga que o mundo devia girar à minha volta e todas as minhas inconveniências. Mas como é que eu mudo? E a isto eu respondo, na minha melhor personificação de Yoda, ou fazes ou não fazes. Não existe como. Nós já estamos a escolher, em cada momento do dia, aquilo com que nos importamos. Pelo que mudar é tão simples como escolher importar-nos com outra coisa. É tão simples quanto isto. Só que não é fácil. Não é fácil porque, de início, nos vamos sentir uns falhados, umas fraudes, uns cretinos. Vamos ficar nervosos, vamos nos passar. De caminho podemos chatear-nos com a mulher, com os amigos ou com o pai. Tudo isto são efeitos secundários de darmos-nos os nossos valores, de mudarmos as coisas com que nos importamos. Mas são inevitáveis. É simples, mas, na verdade, é muitíssimo difícil. Analisemos alguns desses efeitos secundários. Vai sentir-se inseguro? Isso garanto-lhe. Devo mesmo desistir disto? É a coisa certa a fazer? Desistir de um valor do qual pendeu durante anos vai fazê-lo sentir desorientado, como se já não distinguisse o certo do errado. Isto é difícil, mas é normal. Em seguida, vai sentir-se um fracasso. Passou metade da vida a medir-se de acordo com aquele valor antigo. Por isso, quando altera as suas prioridades, altera os seus critérios e deixa de se comportar da mesma maneira. Deixa de conseguir cumprir esse velho indicador de confiança e sente-se imediatamente como uma espécie de fraude, ou como se não fosse ninguém. Isto também é normal, mas é igualmente desconfortável. E, certamente, enfrentará rejeições. Muitos dos relacionamentos da sua vida são construídos em torno dos valores que tem mantido. Por isso, no momento em que muda de valores, no momento em que decide que estudar é mais importante do que ir a festas, que casar-se e ter uma família é mais importante do que sexo desenfreado, que fazer um trabalho em que acredita é mais importante do que o dinheiro, a reviravolta vai reverberar, mas nas suas relações, e muitas delas vão rebentar-lhe na cara. Também isso é normal, e também isto será desconfortável. Estes são efeitos secundários necessários, se bem que dolorosos, de escolher importar-se com outras coisas, coisas mais importantes e merecedoras das suas energias. Ao reavaliar os seus valores, encontrará resistências, internas e externas. Acima de tudo, sentir-se-á inseguro. Perguntar-se-á o que está a fazer é errado. Mas, como veremos, isto é uma coisa boa.